Os segredos da Lua. Vamos começar nossa cátedra desta noite. Começaremos a falar hoje sobre algo inquietante, que apesar de ser de tipo cósmico, no entanto, está relacionado de alguma forma com a autorrealização íntima do ser. Quero referir-me, de forma enfática, à Lua. Convém que conheçamos as influências da Lua e a relação deste satélite conosco mesmos e com o planeta Terra em geral. Há duas teorias contraditórias em relação ao satélite lunar. Há uma assegura de forma enfática que a Lua é um pedaço da Terra disparado ao espaço. São vários os autores de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista que preconizam tal teoria. Assegurase que há uns quantos milhões de anos, quando o cometa Condor chocou com o nosso mundo Terra, dois fragmentos deste, nosso planeta, foram disparados ao espaço. E as duas luas, porque se bem é certo que a gente crê que temos uma lua, na realidade, de verdade temos duas luas. A outra é tão pequena que realmente somente se percebe, através do telescópio, como um grão de lentilha, mas é de uns quantos quilômetros, está bastante afastada de nosso mundo Terra, denominada Lilith, e gira ao redor de nosso mundo, é a Luna Negra. Mas não vamos nos ocupar agora de Lilith, é necessário que nos ocupemos deste satélite que nos ilumina à noite, porque guarda íntima relação com a parte psicológica de cada um de nós. Em nome da verdade temos de dizer que este, nosso satélite, é mais antigo que nosso mesmo mundo Terra, e assim ficou demonstrado agora com as provas do carbono 14. Examinarão-se cuidadosamente os seixos trazidos pelos astronautas, e definitivamente ficou esclarecida tal tese. O mundo oriental afirma, de forma enfática, que a Lua é a mãe da Terra. Em duas posições ante este satélite, e nós temos que desvendar, pois, seu mistério. É um pedaço da Terra disparado ao espaço? Assim o asseguram muitos pseudo-esoteristas, e até esoteristas famosos. É mais antiga que a Terra? Assim afirma o mundo oriental. Qual das duas teses será exata? Os fatos terão que falar. Certo autor, cujo nome não menciono, porque na verdade, nós não devemos de modo algum criticar ninguém, atreveu-se a dizer que é um planeta novo, que está nascendo, que está em processo de formação, e que vampiriza ou suga a Terra, que vive da Terra, mas os orientais dizem que a Terra é quem o vampiriza a ele. Quem teria razão? Remetamo-nos aos fatos. Os astronautas têm estado na Lua, vocês sabem, ninguém o nega, tirarãs e fotografias, e não há nada que esteja demonstrando que a Terra está vampirizando a Lua. Se a estivesse vampirizando, haveria vida na Lua já, e resulta que parece uma bola de bilhar, vulcões apagados, mares sem água, areias e mais areias, seixos e mais seixos, enormes rochas e nada de vida vegetal, nem animal. Então os fatos estão demonstrando que não está vampirizando a Terra. Em troca, a Terra sim está vampirizando a Lua, embora que já não tenha o que vampirizar-lhe, tem rica vida mineral, vegetal, animal e humana, isto é, absorveu-se a vida da Lua. São os fatos, e me remeto aos fatos. Se a Lua estivesse vampirizando a Terra, teria vida, mas está bem morta. Dizem os orientais que é a mãe da Terra. Estou de acordo com esse conceito. Mas, como poderíamos saber algo na realidade sobre a Lua, algo que não fosse a mera repetição do que dizem os orientais e do que dizem os ocidentais? Somente pela visão holoestesconiana, somente por esse tipo de visão, nada mais. Repito, pela visão holoestesconiana. Gravena bem, anotemo-na, a visão, L-O-O, duas vezes, E-S-T-E-S-K-H, noniana, correto, esse tipo de visão é o único que pode permitir-nos investigar algo sobre a Lua. Mas, que classe de visão é essa? Que classe de visão é essa que se chama holoestesconiana? Esse é um tipo de visão que não pertence ao psiquismo inferior, é o tipo de visão daquele que conhece a luz da luz, daquele que conhece a chama da chama, a inteligência da inteligência, a verdade da verdade, o oculto do oculto. Poderia acaso possuir esse tipo de visão aquele que ainda não desintegrou os agregados psíquicos que em seu interior leva? Obviamente que não. Só com tal grau de visão, seria possível saber algo certo sobre a Lua. Em nome da verdade hei de dizer-lhes, que a mim, como iniciado ou Bodhisattva, tocou-me trabalhar em passados Mahamanvantaras,
e conheci, na realidade de verdade, a antiga Terra-Lua. Então era, aquele satélite, um mundo como o nosso mundo, tinha rica vida mineral, vegetal, animal, humana, mares tempestuosos e vulcões em erupção, etc. Todos os satélites de nosso sistema solar formaram parte do passado sistema solar, que em esoterismo se denomina a cadeia lunar. Então, qualquer sistema solar nasce, cresce, envelhece e morre. Assim foi a cadeia lunar, incluindo a Lua esta que nos ilumina à noite, que era um mundo dos vários mundos da cadeia lunar. Ao tempo de atividade denominase em esoterismo Mahamantara, ao tempo, a noite cósmica, denominase Pralaya. Assim pois, a Lua teve vida e é a mãe da Terra, isto há que compreendê-lo. Quando chegou a noite cósmica, a vida lunar voltou-se para as dimensões superiores da natureza e do cosmos, e a crosta geológica ficou abandonada, isto é, os mares pouco a pouco foram se esgotando, evaporando, e os vulcões esgotaram seus fogos, depois da sétima grande raça. A Lua teve 7 grandes raças, mas ao finalizar a sétima grande raça, a vida lunar toda voltou-se para a quarta dimensão, muito mais tarde na quinta, posteriormente na sexta, e por último na sétima dimensão, a crosta física, propriamente ficou abandonada, convertida num cadáver. E esse passado sistema solar todo, cujos únicos expoentes, hoje em dia, são os satélites lunares de nosso sistema atual, morreu fisicamente, mas continua existindo desde o ponto de vista daquilo que se chama substância, isto é, em última síntese ficou convertido em algo que poderíamos dizer pró-matéria, em algo que se chama Iliaster. Isto é algo que nos faz pensar, Iliaster. O que é Iliaster? Diríamos, o protilo para nossa matéria física. No entanto, este termo, muito moderno, tampouco nos satisfaz, é substância, é o mula prakriti dos orientais, etc. Parece impossível, mas nosso sistema solar, em última síntese, poderia reduzir-se a uma semente, ao seu Iliaster, e isso é tudo. Tomemos uma árvore desenvolveu-se de um germe, e no germe está em potência o tronco, os ramos, as folhas, as flores, e os frutos. O Iliaster é a semente de qualquer sistema solar. Assim, pois, a cadeia lunar ficou reduzida a seu Iliaster, no Iliaster ficou em potência a matéria, ficou latente. Tenho que dizer, em nome da verdade, que mediante esse tipo de visão citado, de natureza profundamente endotérica, pudesse, pois, investigar os mundos em seu Iliaster, estão além do tempo, também além da eternidade, estão depositados no espaço profundo. Homo estesconiana, ei o tipo de visão que nos permitiu investigar no Mula Prakriti, mundos depositados entre o seio profundo da imanifestação, aguardando uma nova manifestação. Quão interessante é isso! Bem, quando se iniciou a aurora da nova criação, do novo Mahamantara, isto é, do novo grande dia em que estamos atualmente, o Logos causal ou Logos caus entrou em atividade. Ele foi quem iniciou o torvelinho elétrico, o furacão elétrico, e foi então a eletricidade que diferenciou o Iliaster primitivo, e uma vez diferenciado, entrou em ação a dualidade. No entanto, o Iliaster, em si mesmo não é dual, é monista, inclui a Purusha e a Prakriti, isto é, ao espírito e à substância, portanto, é monista. Mas a eletricidade do Logos causal, na aurora da criação, diferenciou esse Iliaster, e então surgiu o Deus, isto é, o caos, o Mysterium Magnum, o Magnus Limbus, pois há 2 limbos existenciais, o Magnus Limbus do macrocosmo e o Limbus do microcosmo. E assim como do Magnus Limbus surge o universo novamente, desperta uma nova atividade, assim também, de nosso Limbus microcósmico podem surgir, se assim se quiser, os corpos existenciais superiores do ser. Quando surgiu o Limbus Magnus, como resultado da diferenciação iniciada pelo Logos causa, imediatamente entrou em atividade o Logos solar, o fogo, tinha que ser assim os Elohim, desdobrando-se, converterão-se em pai e mãe. Em suprema união criadora de ele e ela, de Osíris e Isis, surgiu o terceiro, o Kabir, o fogo que fez fecundo aquele Magnus Limbus onde estava a semente deste universo, ali estava contida em potência a matéria, esse é o autêntico protilo original, essa é a promatéria, ali estava em potência, aguardando, e o fogo fecundou o Limbus Magnus, e então a vida lunar entrou novamente em atividade, esse protilo surgiu à existência. Os mesmos elementos, base fundamental da existência das criaturas, fogo, ar,
água e terra, indubitavelmente tem seu protilo original, seu Ilhaster. Quem chegue a manejar o Ilhaster dos elementos, obviamente converte-se em rei dos elementos da natureza e do cosmos. Assim surgiram os elementos. O fogo, indubitavelmente cristalizou em ar, o ar em água e a água em terra, e veio à existência um novo mundo, um novo sistema solar que surgiu do Ilhaster, uma nova terra, filha da lua, filha da alma lunar, filha do espírito lunar, resultado de seu protilo original, ou de seu Ilhaster. Essa terra, em princípio, foi meramente mental durante a primeira ronda, astral durante a segunda ronda, etérica durante a terceira ronda, e agora que estamos na quarta ronda, é física, na quinta voltará a ser etérica, na sexta voltará a ser astral e na sétima, mental. E por último, a vida regressará, outra vez, a seu protilo original, a seu Ilhaster, ao germe de onde saiu, a sua semente autêntica. Assim como num grão, num germe, por exemplo no germe de uma árvore, está contido em potência toda a árvore, assim, no germe do universo, está contido em potência todo o universo. Veem como a variedade é unidade. Deem-se conta de quão equivocados estão muitos pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas e cientistas, quando pretendem que a Lua é um pedaço da Terra disparado ao espaço. Esse conceito é falso. Hoje, a casca grosseira que ficou, aquele cadáver já sem vida, morto, gira ao redor de sua filha, a Terra, e a Terra a segue vampirizando, absorvendo todos seus elementos, embora já não tenha nem o que absorver-lhe, já lhe absorveu tudo, a vampirizou. Assim pois, não é a Lua que está vampirizando a Terra, é a Terra que vampirizou a Lua. Enganam-se os pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas que pretendem que a Lua é um pedaço da Terra disparado ao espaço. Há que investigar diretamente. Em nome da verdade tenho que dar testemunho de que como Bodhisattva, vivi na antiga Terra-Lua e conheci suas 7 grandes raças, e suas poderosas civilizações. Um dia chegará em que a pá dos astronautas, arqueólogos ou geólogos que vão por lá, descubram no subsolo lunar vestígios de antigas culturas, e então vão dar-se conta de que, realmente, a Lua é mais antiga que a Terra. Esse frio cadáver irradia hoje morte e desolação, desgraçadamente. Por lá certo irmão, que se pôs a olhar fixamente a Lua durante horas, afinal perdeu seus olhos, ficou cego para sempre, já esse irmão desencarnou. Tem grande influência da Lua sobre as altas e baixas marés, posto que é a mãe da Terra, sobre a seiva dos vegetais, sobre os ciclos das doenças, etc., etc., etc. No entanto, é muito amiga dos bruxos e dos magos negros. Lembremo-nos das feiticeiras de Tessália, que conheciam a fundo os segredos da Lua. Lembremo-nos dos tântricos negros de Bengala, e também transhimalaios, que não ignoram os segredos da Lua. Os adeptos do círculo consciente da humanidade solar, que opera sobre os centros superiores do ser, guardam muito segredo em relação à oitava esfera submersa, que é de tipo lunar. Quando se estuda a Eneida de Virgílio, o poeta de Mântua, o mestre do Dante Florentino Alighieri, bem pode recordar o que sobre as ilhas Estrófades e aquela bruxa chamada Selene, falará então o grande iniciado Virgílio. Em nome da verdade dizemos que é tenebrosa, terrivelmente mecanicista. Desgraçadamente a herdamos na carne, a herdamos no sangue, nos ossos, na psique, em tudo, pois nosso mesmo mundo Terra, com todas suas criaturas, é filha da Lua. O mesmo mundo de Iesod, o Mercúrio ou mundo vital etérico, contém também, em si mesmo, a Lua, Terra e Lua. Em Iesod, é como um ovo de 2 gemas. A mesma cristalização de toda a semente, tanto no ser humano como nas plantas, e em tudo que é, tem sido e será, se deve às radiações lunares. Qual é o misterium, por exemplo, de uma árvore? Sua semente, seu germe. Qual é o misterium de um homem? Seu germe, sua semente, logo no germe está o mysterium magnum do homem. Se não trabalhamos com o mysterium magnum do germe humano, não conseguiríamos jamais a autorrealização íntima do ser, isso é óbvio. Inquestionavelmente, surgiu este universo de seu protilo original. Quando Ares, o Cordeiro, o fogo sagrado fecundou o grande Limbus, ao Magnus Limbus, surgiu a vida. Só pelo lado de Ares, do Cordeiro, do fogo, que se pode escrever com essas 4 letras, Enri, é possível que nos independizemos das forças lunares, do contrário, não é possível.
é terrivelmente mecanicista. Em alguma ocasião tinha dito a vocês que o Sol criou esta raça para fazer um experimento. Qual? Criar homens solares, e as criações têm sido poucas. Na época de Abraão realizaram-se algumas criações humanas. Na época, durante os primeiros 8 séculos do cristianismo, houve algumas outras criações humanas, na Idade Média umas poucas, e agora, neste momento, o Sol está fazendo supremos esforços para ver se consegue algumas criações mais. O tenta, antes que chegue Hercólogos, um mundo que vem produzir o incêndio universal e a revolução dos eixos da Terra, com um fim subsequente da grande raça ária. Pois bem, então somente pelo lado do fogo, do Logos, pelo lado de Ares, poderíamos nós nos independizar da mecânica lunar. Todos os seres humanos são mecanicistas em 100%, inconscientes, trabalham com a consciência adormecida, vivem dormindo, não sabem de onde vêm nem para onde vão, estão profundamente hipnotizados. A hipnose é coletiva, massiva, flui em toda a natureza, provém do abominável órgão condartiguador. Esta raça está hipnotizada, inconsciente, submersa no sono mais profundo, e somente é possível despertar destruindo o eu, o ego, aniquilando-o, reduzindo. Temos que reconhecer, com toda clareza, que quase todos os seres humanos estão em um nível muito inferior do ser. Antes de tudo, pensemos um pouco, reflitamos um instante sobre nós mesmos. Surgimos de um raio de criação particular, cada um de nós tem seu raio particular de criação, e nesse raio, ao qual pertencemos, há distintos níveis do ser. Alguns estão em níveis demasiado inferiores, outros em níveis um pouco mais altos, porque um é o nível do bêbado e outro é o nível do esoterista ou ocultista, um é o nível do intelectual e outro é o nível do sujeito emocional, um é o nível da mulher digna, modesta, e outro é o modelo da mulher não digna e modesta. Há distintos níveis do ser. Vocês, meus queridos irmãos, já através destas palestras e destas conferências, receberam muita ilustração esotérica. Lhes indicamos como se independizar das forças lunares, que são mecanicistas, e como adquirir a inteligência solar. Lhes disse que por meio do fogo, podemos nos libertar da mecânica lunar. Lhes disse que por meio do fogo, podemos nos converter em homens solares. Mas antes de tudo quero que sejamos sinceros. Todos, aqui esta noite, já se deram conta, acaso, de seu próprio nível do ser, do nível do ser no qual se encontram? Estão conscientes vocês de que estão hipnotizados, de que estão dormindo? Já se deram conta de que vocês se identificam, não somente com as coisas externas, com o mundo exterior, mas que também andam identificados consigo mesmos, com seus pensamentos luxuriosos, com suas bebedeiras, com suas iras, com suas cobiças, com a autoimportância, com a vaidade, com o perorgulho, com o orgulho místico, com o automérito, etc. Já se deram conta vocês de que não somente se identificaram com o exterior, mas com aquilo que é vaidade, aquilo que é orgulho? Por exemplo, triunfaram hoje vocês no dia, triunfaram sobre o dia, ou o dia triunfou sobre vocês? O que fizeram no dia de hoje, meus queridos irmãos, que defeito psicológico eliminaram? Estão seguros de não terem se identificado hoje, vocês, com algum pensamento mórbido, ou com algum pensamento cobiçoso, ou com um orgulho, ou com um insultador, ou com alguma preocupação, com alguma dívida, etc., etc., etc. Estão vocês seguros disso? Triunfaram sobre o dia ou o dia triunfou sobre vocês? O que fizeram no dia de hoje? Já se deram conta do nível do ser em que se encontram? Passaram a um nível de ser superior, ou ficaram onde estavam? O que fizeram, a que se dedicaram no dia de hoje, meus queridos irmãos? O dia triunfou sobre vocês, ou vocês triunfaram sobre o dia? Acreditam vocês, acaso, que é possível passar a um nível do ser superior se não eliminássemos determinados defeitos psicológicos? Ou é que estão vocês acaso contentes com esse nível do ser, no qual atualmente se encontram? Não esqueçam, volto a repetir, que nesse raio ao qual pertencemos nós, há distintos níveis do ser, e se vamos ficar toda a vida em um nível do ser, então o que é que estamos fazendo? Para cada nível, em cada nível, existem determinadas amarguras, determinados sofrimentos, isso é óbvio. Todos se queixam de que sofrem, todos se queixam de problemas, todos se queixam do estado em que se encontram,
de suas lutas, mas eu pergunto uma coisa, se preocupam os irmãos, acaso, por passar a um nível do ser superior? Obviamente, enquanto estivermos no nível do ser em que estamos, terão que se repetir todas as circunstâncias adversas que já conhecemos, todas as amarguras em que nos encontramos, terão que surgir, uma e outra vez, os mesmos problemas. Muitos se queixam, dizem, mas bem, como faço eu para sair do estado em que me encontro? Como farei eu para passar a um nível superior do ser? Lhes explico que tem que eliminar determinados defeitos, mas não querem entender. Debaixo de nós, de cada um de nós, há diversos níveis do ser, em cima de nós, há distintos degraus. No nível em que nos encontramos, há problemas, as lutas, já as conhecemos, as dificuldades são as mesmas, nada muda. Enquanto estivermos neste nível em que nos encontramos, uma e outra vez surgirão idênticas dificuldades. Querem vocês mudar, não querem ter mais os problemas que tanto os afligem, os econômicos, os políticos, os sociais, os espirituais, os familiares, os de negócios, os de luxúria, os de ódio, os de inveja, os de etc, etc, etc. Querem vocês se salvar de tantas dificuldades? Não tem mais que passar a um nível de ser superior. Cada vez que nós damos um passo para um nível do ser superior, nos independizamos um pouco mais das forças da lua, que as levamos, como já lhes disse, na carne, no sangue, e nos ossos, e no espírito, e na alma, e em tudo, porque somos filhos da lua, por desgraça. Algumas vezes temos falado nós sobre o traço psicológico característico particular de cada pessoa. Certamente, cada pessoa tem um traço característico psicológico, isso é certo. Uns terão como traço característico a luxúria, outros a cobiça, outros o ódio, etc., mas o traço característico é uma soma de vários traços típicos particulares. E devo dizer a vocês, meus queridos irmãos, que para cada traço característico particular, existe sempre um evento definido, uma circunstância definida, que um homem é luxurioso. Observese logo sua vida, e sempre haverá circunstâncias de luxúria em sua vida, acompanhadas de determinados problemas. Que outro é bêbado? Esse é seu traço característico, observese sua vida. Que aquele é cobiçoso. Bem, esse é seu traço característico, e ao redor dele haverá prisões, haverá problemas econômicos, advogados, pleitos, etc., etc., etc. Para cada traço característico particular, existe sempre uma circunstância, ou uma série de circunstâncias definidas que se repetem sempre, e sempre, e sempre. De maneira que se nós não conhecemos nosso traço característico psicológico vamos mal. Necessitamos conhecê-lo, se é que queremos passar a um nível superior do ser, e eliminar de nós os elementos indesejáveis que constituem esse traço característico psicológico particular. Do contrário, como passaríamos a um nível do ser superior? Vocês querem deixar de sofrer, mas não fazem por mudar, não lutam por passar a um nível superior do ser, então, como poderiam mudar? Agora, há um fato concreto na vida, e é o da descontinuidade da natureza, isso é óbvio. Todos os fenômenos são descontínuos. Assim, pois, os distintos níveis do ser são descontínuos, e isto significa que mediante a evolução, não chegaríamos jamais nós à perfeição, o dogma da evolução não serve para nada, como não seja para nos estagnar. Conheço muitos pseudoesoteristas e pseudocultistas, pessoas sinceras, de bom coração, engarrafadas no dogma da evolução, que aguardam que o tempo os aperfeiçoe, e passam milhares e milhões de anos e nunca se aperfeiçoam. Por quê? Por que não fazem por mudar o nível do ser, permanecem sempre no mesmo degrau? Então se precisa passar além do dogma da evolução, e nos metermos pelo caminho revolucionário, pelo caminho da revolução da consciência. A evolução, e sua irmã gêmea a involução, são duas leis que se processam simultaneamente em tudo o criado, constituem o eixo mecânico da natureza, mas jamais nos levam à libertação, formam a roda do Sansara. A evolução no grão que germina, na planta que cresce, dá ramos e frutos, e a involução na árvore que vai murchando pouco a pouco, degenerando, entra em decrepitude e afinal morre. A evolução na criatura que se forma no ventre materno, no jovem que se lança à luta com a vida, a involução no ancião que entra no estado de decrepitude e afinal morre.
As leis da involução e da evolução são puramente materiais, físicas, nada tem a ver com a autorrealização íntima do ser. Não as negamos, existem, mas não servem para a autorrealização. Nós precisamos ser revolucionários de verdade, nos metermos pelo caminho da revolução da consciência. Como poderíamos passar a um nível do ser superior, se não fossemos revolucionários? Observemos os distintos degraus de uma escada, são descontínuos. Assim também são os distintos níveis do ser, descontínuos, a cada nível do ser pertence determinado número de atividades. Quando um passa a um nível do ser superior, tem que dar um salto e deixar todas as atividades que tinha no nível do ser inferior. Ainda me vem à memória aqueles tempos da minha vida, há uns 30, 40 ou 50 anos atrás, foram transcendidos. Por quê? Porque passei a níveis superiores do ser, e o que então constituía para mim o de máxima importância, minhas atividades daquela época, foram suspensas, cortadas, porque nos degraus superiores há outras atividades, que são completamente diferentes. Assim vocês, se vocês passam a nível do ser superior, têm que deixar muitas coisas que atualmente são para vocês importantes, e que pertencem ao nível no qual se encontram. Inclui, pois, isto, um salto, e esse salto é revolucionário, rebelde, jamais é de tipo evolutivo, sempre é revolucionário, rebelde, não é evolutivo, não é involutivo tampouco, é revolucionário, rebelde. E assim nós, subindo pelos distintos níveis do ser, chegaremos ao nível do ser mais elevado, ou aos níveis do ser mais elevados em Deus. Deus mesmo é inteligência, é a inteligência da inteligência, não é a luz espiritual, é a luz da luz espiritual, é a chama da chama, a verdade da verdade. Chegar a essa experiência do real requer passar a níveis superiores do ser, e isto somente é possível através de incessantes revoluções, constantes revoluções. Quando um estuda os evangelhos do Cristo, venha se dar conta, realmente, de que o Senhor da perfeição quer que nós nos libertemos. Vejamos tais bem-aventuranças, por exemplo, são solares em 100%, não lunares. Começam as bem-aventuranças ensinando-nos a não identificação. Bem-aventurados, diz o Senhor das perfeições, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas bem, quem são os pobres de espírito? Não lhes ocorreu a vocês pensá-lo? Um homem que está identificado com o dinheiro, com seus pleitos, com seus negócios, etc., é acaso pobre de espírito? Um homem que está identificado consigo mesmo, que está cheio de imagens de si mesmo onde se sente grande, poderoso, sublime, inefável, etc., etc., é acaso pobre de espírito? É. Óbvio que não. O que está cheio de si mesmo, não deixou um lugarzinho para Deus, então não é pobre de espírito. Como poderia ser bem-aventurado? Olhemos o orgulho, por exemplo. Não é somente orgulhoso que tem dinheiro, não é somente orgulhoso que pertence a uma família muito popov, como se diz, não é somente orgulhoso que tem um flamante automóvel, que se sente feliz com ele, há outro orgulho. Quero referir-me de forma clara ao orgulho místico. Algumas escolas de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista dizem, mediante a lei da evolução, algum dia nós chegaremos a ser deuses inefáveis, o homem está chamado a se converter em um deus. Claro, ensinamentos assim, o conduzem ao orgulho místico, ao envaidecimento espiritual, à mitomania, porque o homem, ainda que seja muito perfeito, em realidade, ainda que chegue a ser um bodhisattva, não é mais que isso, um homem. Deus é o Pai que está em segredo, só Ele é Deus. O Pai pode tomar o homem, se é muito perfeito, se é um bodhisattva, colocá-lo em sua mente, ou colocá-lo em seu coração, ou colocá-lo a trabalhar fora de si mesmo, em algum lugar, para que faça algo, mas que esse homem, esse mequetrefe se sinta sendo Deus. É mitomania da pior classe, do pior gosto. Os homens somos homens, e nada mais que isso, homens. Deus é Deus. Mas nós os homens somos homens. O que se sente muito sábio porque tem alguns conhecimentos de pseudo-esoterismo ou de pseudo-ocultismo aqui, na mente, e pensa que já é um grande iniciado, etc., 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 caiu na mitomania, está cheio de si mesmo.
Cada um de nós não é mais que um vil verme do lodo da terra. Quando digo assim, começo por mim, que me considero isso e nada mais que isso, um vil verme do lodo do mundo. Deus é Deus, mas isso é Ele, lá Ele. Nós não somos deuses, somos simplesmente vis vermes do lodo da terra, e nos crermos deuses é um absurdo, ou nos crermos sábios. Assim que, em realidade de verdade, meus queridos amigos, estar cheios de si mesmos, ter falsas imagens de si mesmos, fantasias de si mesmos, não é ser pobres de espírito. Quando um reconhece sua própria nadidade e miséria interior, quando não se sente tão sublime, nem tão Deus, nem tão sábio, quando compreende que é um pecador como qualquer outro, então já não está cheio de si mesmo, e será bem-aventurado. Mas, o que é isso de ser bem-aventurado? Muitos pensam que esse será bem-aventurado o dia que se morrer e se for por lá em cima, a gozar da dita celestial, com os anjinhos. Não, esse é um conceito falso. Bem-aventurado significa felicidade, será feliz. Onde? Aqui e agora. Entrará no reino dos céus. Correto, que entre no reino dos céus. Mas, onde está o reino dos céus? Em que lugar do universo está? Sejamos sinceros consigo mesmos. O reino dos céus está formado pelo círculo consciente da humanidade solar, que opera sobre os centros superiores do ser. Esse é o reino dos céus. Assim, pois, sejamos práticos e compreendamos tudo isto, assim devemos agir. Assim, pois, o Evangelho do Senhor começa por nos ensinar a não identificação. Um se identifica consigo mesmo, pensando que vai ter muito dinheiro, um lindo automóvel último modelo, ou que a namorada quer, ou que vai conseguir uma grande fortuna, ou que é um grande senhor, ou que é um grande sábio. Há muitas formas de se identificar consigo mesmo. Um tem que começar por não se identificar consigo mesmo, e depois não se identificar com as coisas de fora. Quando um não se identifica, por exemplo, com um insultador, o perdoa, o ama, não pode feri-lo, e se alguém fere a um amor próprio, mas um não se identifica com o amor próprio, pois é claro que não pode sentir dor nenhuma, posto que não lhe dói. E se não se identifica com sua vaidade, não lhe importa andar pela rua ainda que seja com umas calças remendadas. Por quê? Porque não está identificado com a vaidade. Assim, primeiro que tudo não nos identificarmos consigo mesmos, e depois não nos identificarmos com as vaidades do mundo exterior. Quando um não se identifica consigo mesmo, pode perdoar. Lembremos a oração do Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu digo algo mais, não basta simplesmente perdoar, há que cancelar as dívidas, e isso é tudo. Alguém poderia perdoar um inimigo, mas não cancelaria as dívidas jamais. Há que ser sinceros, necessitamos cancelar, e esse é o sentido, do fundo daquela frase que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Enquanto um se identifica consigo mesmo, não pode perdoar a ninguém. A um lhe dói que o insultem, a um lhe dói que o humilhem, a um lhe dói que o menosprezem. Por quê? Porque tem o eu do orgulho, tem o eu do amor próprio aí dentro, bem vivo, e enquanto um tiver o eu do amor próprio, lhe dói que outro lhe fira seu amor próprio. Assim, se não nos identificamos, então nos é fácil perdoar, e ainda mais, digo, cancelar as dívidas, que isso é melhor. Diz também o Evangelho do Senhor, bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Esta é outra coisa que ninguém a entendeu. Bem-aventurados, diríamos, os não ressentidos, porque se um está ressentido, como pode ser manso? O ressentido passa fazendo contas, mas que eu lhe fiz tantos e tantos favores, a este indivíduo, que eu, e o protegi, que lhe fiz tantas obras de caridade, e vejam como me pagou. Este amigo que tanto servi, e agora não é capaz de me servir. Eis aí, pois, as contas do ressentido. O Evangelho do Senhor, quando diz, bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança, deve traduzir-se, bem-aventurados os não ressentidos. Como poderiam ser manso, se está cheio de ressentimentos? O que está cheio de ressentimentos,
Vive fazendo contas a todas as horas, logo não é manso. Então, como poderia ser bem-aventurado? O que se entende por bem-aventurança? Entendes a felicidade. Estão seguros vocês de que são felizes? Quem é feliz? Tenho conhecido pessoas que dizem, eu sou feliz, eu estou contente com minha vida, sou ditoso. Mas a esses mesmos, temos ouvido dizer, me incomoda fulano de tal, aquele tipo me cai mal, não sei por que não se me faz isso que tanto desejei. Então, não são felizes, realmente o que sucede é que são hipócritas, isso é tudo. Ser feliz é muito difícil, se necessita, antes de tudo, ser manso. A palavra bem-aventurança significa felicidade íntima, não dentro de 1000 anos, agora, aqui mesmo, no instante que estamos vivendo. Se nós verdadeiramente nos tornamos mansos, mediante a não identificação, então chegaremos a ser felizes. Mas é necessário não somente não nos identificarmos com nossos pensamentos de luxúria, de ódio, de vingança, de rancor ou de ressentimentos, não, há que eliminar de nós os demônios vermelhos de Sete, há esses agregados psíquicos que personificam nossos defeitos de tipo psicológico. Temos que compreender, por exemplo, o que é o processo do ressentimento, há que fazer-lhe a dissecção ao ressentimento. Quando um chega à conclusão de que o ressentimento se deve a que possuímos em nosso interior o amor próprio, então lutamos por eliminar o ego do amor próprio, o eu do amor próprio. Mas há que compreendê-lo para poder eliminá-lo, não poderíamos eliminá-lo, se antes não o havemos compreendido previamente. Sim, meus queridos irmãos, para poder eliminar, se necessita apelar a Devi Kundalini Shakti, só ela pode desintegrar qualquer defeito psicológico, incluindo o eu do amor próprio. Estão vocês seguros de não estar ressentidos com alguém? Quem de vocês está seguro de não estar ressentido? Quem de vocês está seguro de não estar fazendo contas? Qual? Tudo isso que lhes digo a vocês, é de tipo lunar, vejam vocês como levamos a lua até na medula dos ossos. E se queremos nós nos independizarmos da mecânica lunar, temos que eliminar de nós mesmos o eu do ressentimento, o eu do amor próprio, porque escrito está, bem-aventurados os mansos, isto é, os não ressentidos, porque eles receberão a terra por herança. Isso há que entendê-lo, meus caros irmãos, entendê-lo com toda a clareza meridiana. Quando um vai entendendo isso, avança no caminho que conduz à libertação final. Só mediante o fogo solar, mediante o fogo de Ares, do Cordeiro, do Carneiro encarnado, do Cristo íntimo, é que nós podemos, em verdade, queimar todos esses elementos inumanos que em nosso interior levamos, e à medida que a consciência vai se desenfrascando ou desengarrafando, vamos despertando. Mas a consciência não pode despertar enquanto continua embotelhada entre os agregados psíquicos que em seu conjunto constituem o mim mesmo, o eu, o ego. Necessitamos passar pela aniquilação budista, aqui e agora, necessitamos morrer de instante em instante, só com a morte advém o novo, se o germe não morre, a planta não nasce. Necessitamos aprender a viver, nos libertar, pois, dessa herança lunar que temos, tal herança trazemos em verdade, meus queridos irmãos, desde o mesmo prótido do qual surgiu o universo. A lua tem sido, pois, nossa mãe, somos lunares, somos selenitas, ainda que vivamos na Terra. Agora necessitamos nos tornar solares, marchar para a vida solar, receber a iniciação solar. Se procedemos assim, lograremos em verdade a felicidade autêntica e a libertação, do contrário, não será possível, não será possível. Necessitamos nos converter em verdadeiros homens solares, no sentido mais completo da palavra, e não seria isso possível se não eliminarmos, de nossa natureza psicológica, o que temos de lunar. Se o logramos, o fogo nos libertará, nos transformará, fará de nós criaturas diferentes. Bem, até aqui minhas palavras, agora dou oportunidade de fazer perguntas. Todos podem perguntar o que necessitam perguntar, em relação com o tema, não sair do tema ao fazer a pergunta, tenho que dizer-lhes em nome da verdade, de que estamos em terceira câmara, e os que vêm aqui, têm que vir preparados, ou não vir, ficar em segunda câmara até que estejam preparados, aqui não temos, nesse sentido, considerações de nenhuma espécie. As perguntas devem estar à altura de terceira câmara. A ver,
perguntem o que necessitam perguntar. Item estudante. Mestre, o traço psicológico tem íntima relação com o nível do ser? Item mestre. Isso é inquestionável, e cada qual tem seu próprio traço psicológico característico, que é uma soma de pequenos traços característicos, também, mas, digo, ao traço psicológico que cada um de nós tem, lhe correspondem determinadas circunstâncias. E enquanto não eliminar de si mesmo esse traço psicológico característico original, representado por múltiplos eus ou agregados psíquicos, passará sempre pelas mesmas circunstâncias, uma e outra vez, porque a cada nível do ser lhe correspondem sempre as mesmas circunstâncias, se repetem uma e outra vez. Pelo contrário, se um passa um degrau mais acima, a outro nível do ser, as circunstâncias mudam imediatamente, totalmente. Mas, para passar um a outro degrau no nível do ser, necessitamos, antes de tudo, conhecer o traço psicológico característico que temos, que não é senão uma soma de distintos agregados característicos originais. A ver, irmão. Item estudante. Venerável mestre, em conferências passadas, nos falava da lei da reabsorção. Sendo a lua, como o senhor explica, um cadáver, ela não se reabsorverá entre o seio do incriado, sempre permanecerá sobre a prakriti? Item mestre. Estás tu falando do ponto de vista de uma só chave para a investigação da natureza. Os materialistas, os sequazes marxistas ou materialistas têm na realidade de verdade uma só chave para a investigação dos mistérios da natureza, e essa chave se chama matéria. Não a conhecem, mas eles a chamam matéria, embora não a conheçam. Nós, os gnósticos, temos 7 chaves para o estudo dos mistérios da natureza. Já disse, e repito, que os elementos da antiga Terra-Lua regressaram, repito, a seu Ilhaster, obviamente, ao regressarem os elementos, que são fundamentais, fogo, ar, água e terra, ao seu Ilhaster, a Lua ficou convertida em um cadáver. Por que não poderiam existir as criaturas sem os elementos? Não poderia existir o vegetal, nem o animal nem o humano, sem os elementos fogo, ar, água e terra. Pensemos em que o corpo humano tem os 4 elementos dentro. O fogo, representado em seus globos vermelhos, a água na linfa, no esperma sagrado, o ar em seus pulmões e a terra em seus ossos, mas tiremole os elementos, os 4 elementos da terra. Poderia existir acaso a vida orgânica sobre a face da terra se lhe tirasse os 4 elementos? E aonde regressaram os elementos, os 4 elementos da antiga Terra-Lua? Não foi acaso ao seu Ilhaster? Ficaram no Ilhaster, isso é óbvio. Então aquilo que vemos hoje em dia, essa crosta que gira ao redor da Terra, favorável, muito favorável sim para as feiticeiras de Tessália e para os tântricos de Bengala e do Himalaia e Transhimalaia, não é mais que um cadáver que gira ao redor da Terra incessantemente, mas não é mais que isso, um cadáver. Os cientistas que supõem que é um pedaço de terra disparado ao espaço, uma salpicadura terrestre, estão completamente equivocados. Por que Vênus e Mercúrio não têm luas, o que acontece? E, por que sim nossa Terra tem esta lua e outra que está muito mais além? E por que Júpiter tem luas e Saturno também? Poderiam nos dar uma explicação os homens de ciência? Ou é que acaso também em Júpiter houve explosões para formar luas, o mesmo que em Saturno? Acaso chocou com dor também, lá, com Júpiter, ou com Netuno ou com Marte? O que sabem eles disso? Nada, de nada, de nada, de nada. Eles não têm senão uma chave para a investigação dos mistérios da natureza. Nós temos 7 chaves, e a vida lunar toda regressou, repito, ao seu Ilhaster. Ali ficou depositada entre o Ilhaster, que mais tarde se diferenciou com a potência elétrica, para dar origem ao caos, ou ao Ideus, ou simplesmente ao Mysterium Magnum ou Nimbus Magnum, de onde surgiu posteriormente o universo, graças à intervenção do fogo. É outra coisa. De maneira que todos estes elementos que hoje temos são da Lua, incluindo o elemento terra que ficou em seu Ilhaster. Mas o cadáver esse que gira ao redor da Terra, tão sinistro e tão amigo de feiticeiros e de magos negros, obviamente, está chamado a desaparecer, e desaparecerá antes de que termine este Mahamavantara, se irá desintegrando no espaço. Alguma outra pergunta? Item estudante. Mestre, a que se deve o brilho que produz a Lua? A que elemento se deve que ela produza a luz?
Item mestre. Esse é um fenômeno que o sabe qualquer pessoa que conheça um espelho. Tu mesma podes pegar um espelho e refletir a luz solar e projetá-la sobre o que quiseres. É um espelho, simplesmente, que reflete a luz solar e a projeta sobre a Terra. Alguma outra pergunta? Siga, irmão, item estudante. Sofrerá modificações o planeta Lua com a vinda de Hercólobos, mestre? Item mestre. Pois, pelo que nós sabemos, pode ficar um pouco mais longe da órbita terrestre, mas, definitivamente, estará brilhando a certa distância da Terra até que chegue o final do Mahamavantara. A ver. Todos têm direito a perguntar, aqui há liberdade de palavra. A ver, Aladino. Item estudante. Venerável mestre, reconhecemos as influências lunares, e tudo isso, mas, por que as culturas maias, por exemplo, o templo lunar de Chichén Itzá tem o símbolo, pois, da Acabouzub, a mãe divina, e dá origem ao culto, aos centros lunares, e por que aqui em Teotihuacan, na pirâmide da lua, aí se lhe faziam rituais à mulher que desencarnava ou se iniciava, ou seja, o relacionavam diretamente à mulher, a Ísis, à lua? Essa é minha pergunta, mestre. Pois, observemos também nós os panteões, onde reina a podridão, ali onde a vegetação é mais rica, onde está a morte, a vida reina abundante, isso é óbvio. O aspecto positivo da lua ou a parte radiante do que é a lua, não o aspecto cadavérico, senão o aspecto espírito, referindo-nos já, pois, propriamente ao Iliaster, referindo-nos ao Mysterium Magnum, que está no vivo homem, em suas glândulas sexuais e do qual pode surgir o adepto real, referindo-nos a esse Limbus Magnum do qual surgiu o sistema solar, que é de tipo lunar, onde está contida de ti Prakriti, isto é, o espírito e a substância primordial, pois, merece que se lhe renda culto. Esse é do aspecto positivo, o do Purusha Prakriti, ou de, simplesmente, a inteligência mata que passou da antiga lua à terra. Porque é óbvio que nesse grande Limbus Magnum de onde surgiu esta terra na qual vivemos nós, estava mata, a inteligência universal que ainda está aqui, e que é uma com Prakriti, isto é, com a vida, com a natureza. Miradas as coisas desse ponto, há cultos lunares, isso é óbvio, mas, outra coisa é o cadáver esse que está girando ao redor da terra, amigo das feiticeiras de Tessália e dos tântricos de Bengala, que contagia com seus germes em decomposição tudo o que é, tem sido e será. Assim pois, vale a pena saber que a mãe da lua se rende culto, mas não se rende culto à crosta geológica que gira ao redor da terra, porque nossos antepassados maias não foram idólatras, entendido? Pois, tão só mirada desse ponto ficaria como um símbolo nada mais. Que outra pergunta há? Bom, vejo o silêncio da parte de todos, e vamos então a iniciar a unção gnóstica. Paz inverencial.